A pandemia de Covid-19 lançou uma longa sombra sobre o mundo, e seu impacto se estendeu muito além do reino físico. O isolamento social, uma medida necessária para conter a propagação do vírus, desencadeou uma crise de saúde mental. À medida que as semanas se transformavam em meses de confinamentos e restrições, muitos se sentiam isolados e ansiosos. A experiência humana prospera na conexão e na interação social. Quando esses fios vitais são cortados, nosso bem-estar mental sofre. Este ensaio explora os impactos psicológicos do isolamento social durante a pandemia e os caminhos para a cura. Esta pandemia foi um lembrete da importância crítica de proteger nossa saúde mental. Ao compreender o impacto do isolamento e abraçar estratégias de enfrentamento, podemos emergir mais fortes e conectados. A sombra da pandemia não recaiu uniformemente sobre a sociedade. Alguns grupos suportaram um fardo desproporcional de isolamento social e suas consequências. Os profissionais de saúde da linha de frente, lançados no centro da crise, enfrentaram exposição prolongada a traumas e o medo constante da infecção, muitas vezes à custa de suas próprias vidas sociais. Os idosos, já vulneráveis à solidão, viram-se ainda mais isolados, à medida que as visitas de entes queridos foram restringidas para proteger sua saúde. Crianças e adolescentes, com suas educações interrompidas e vidas sociais reduzidas, lutaram com a perda de marcos cruciais de desenvolvimento e interação com os colegas. Além disso, indivíduos com condições pré-existentes de saúde mental frequentemente viram seus sintomas exacerbados pelo estresse e pela incerteza da pandemia. A pandemia destacou as profundas desigualdades no acesso a cuidados de saúde mental, pois aqueles com recursos limitados enfrentaram barreiras ainda maiores para buscar ajuda. As consequências psicológicas imediatas da pandemia e do isolamento que a acompanhou foram rápidas e severas. As taxas de ansiedade e depressão dispararam globalmente à medida que os indivíduos lutavam contra o medo da infecção, a perda de entes queridos e as consequências econômicas da crise. O bombardeio constante de notícias, frequentemente carregado de estatísticas sombrias e incerteza, alimentou uma sensação de ansiedade e impotência. As redes sociais, embora fossem um potencial salva-vidas para a conexão, também se tornaram um terreno fértil para a desinformação e propagação do medo, exacerbando ainda mais a ansiedade. A interrupção das rotinas diárias, a perda de estrutura e o esmaecimento das fronteiras entre a vida profissional e pessoal contribuíram para sentimentos de desorientação e estresse. Muitos lutaram para lidar com a mudança repentina para o trabalho remoto ou ambientes de aprendizagem, enquanto outros enfrentaram perda de empregos e insegurança financeira, aumentando o peso emocional. O isolamento social não é meramente uma experiência emocional. Ele tem efeitos profundos na estrutura e função do cérebro. Pesquisas mostram que o isolamento prolongado pode levar à diminuição do volume do hipocampo, uma região do cérebro crucial para a memória e o aprendizado. Além disso, o isolamento pode prejudicar a produção de neuroquímicos importantes, como a serotonina e a dopamina, que desempenham papéis vitais na regulação do humor, motivação e comportamento social. Este desequilíbrio neuroquímico pode se manifestar como aumento da ansiedade, depressão e dificuldade de concentração. O isolamento crônico também pode levar ao aumento da atividade na amígdala, o centro do medo do cérebro, tornando os indivíduos mais reativos a ameaças e estressores percebidos. Essa hipervigilância pode contribuir para um ciclo de ansiedade e retraimento social, aprofundando ainda mais o isolamento. A sombra persistente, de fobias a burnout. À medida que o isolamento se estendia, as consequências psicológicas começaram a surgir. Muitas pessoas desenvolveram novas fobias e ansiedades, como a agorafobia ou ansiedade social, com vidas restritas e interação limitada.
As linhas entre a vida profissional e pessoal se tornaram nebulosas, levando ao esgotamento e à exaustão. A pressão constante para ser produtivo alimentou uma cultura de excesso de trabalho. A pandemia exacerbou as desigualdades sociais existentes, levando ao aumento do estresse e desafios de saúde mental. Traçando o curso. Terapia como um farol. Navegar pelas consequências psicológicas da pandemia e do isolamento prolongado requer uma abordagem multifacetada, com a terapia servindo como uma bússola crucial. A terapia oferece um espaço seguro e acolhedor para processar o trauma, a dor e a ansiedade que muitos vivenciaram durante esse período. Um terapeuta qualificado pode ajudar os indivíduos a desenvolver mecanismos de enfrentamento para lidar com a ansiedade e a depressão, desafiar padrões de pensamento negativos e construir resiliência diante da incerteza contínua. A terapia também pode proporcionar uma sensação de validação e conexão, neutralizando os efeitos isolantes da pandemia. Diferentes tipos de terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia baseada em mindfulness ou a terapia interpessoal, podem ser úteis, dependendo das necessidades e desafios específicos do indivíduo. A terapia em grupo também pode ser um recurso valioso, promovendo um senso de experiência compartilhada e apoio mútuo. Retomando o controle. O poder da rotina. Em face de interrupções e incertezas prolongadas, estabelecer uma sensação de rotina e estrutura pode ser extremamente estabilizador. Criar um cronograma diário que inclua tempo para trabalho ou estudo, atividade física, interação social, mesmo que virtual, e relaxamento pode ajudar a regular os padrões de sono, melhorar o humor e reduzir a sensação de ansiedade. Envolver-se em atividades que tragam alegria e propósito, como hobbies, atividades criativas, ou conectar-se com entes queridos, pode fornecer um alívio muito necessário do estresse relacionado à pandemia. Priorizar a saúde física por meio de exercícios regulares, uma dieta equilibrada e sono adequado pode fortalecer ainda mais o bem-estar mental. Metas pequenas e alcançáveis podem proporcionar uma sensação de realização e impulso, neutralizando os sentimentos de impotência. É importante ser paciente consigo mesmo e reconhecer que o progresso pode nem sempre ser linear. O toque da cura. Autocuidado e sua importância. O autocuidado não é um luxo, mas uma necessidade, especialmente após um trauma coletivo como a pandemia. Envolver-se em atividades que nutram a mente, o corpo e o espírito pode ajudar a repor as reservas esgotadas e promover a resiliência. Isso pode incluir passar um tempo na natureza, praticar mindfulness ou meditação, ouvir música, ler ou buscar qualquer atividade que traga alegria e relaxamento. Estabelecer limites entre o trabalho ou estudo e o tempo pessoal é crucial para evitar o esgotamento e manter um senso de equilíbrio. Aprender a dizer não a compromissos adicionais e priorizar o autocuidado pode ser desafiador, mas em última análise, fortalecedor. Um amanhã mais brilhante. Esperança e resiliência. A pandemia de Covid-19 testou os limites da resiliência humana, mas também revelou nossa extraordinária capacidade de adaptação, inovação e compaixão. À medida que emergirmos deste capítulo desafiador, é essencial reconhecer o profundo impacto psicológico da pandemia e, ao mesmo tempo, abraçar uma mensagem de esperança e cura. O caminho para a recuperação será gradual e único para cada indivíduo. Ao priorizar a saúde mental, buscando apoio quando necessário e adotando estratégias de autocuidado e resiliência, podemos navegar pelos desafios futuros e construir um futuro mais brilhante e conectado. A pandemia foi um lembrete gritante de que a saúde mental não é uma responsabilidade pessoal, mas coletiva.
Ao promovermos uma cultura de empatia, apoio e acesso a cuidados de saúde mental, podemos criar uma sociedade que valoriza e prioriza o bem-estar de todos os seus membros.